Olá pessoal, eu sou a Débora, bem-vindos de volta ao meu canal. Vocês já se perguntaram o que deu origem à Era dos Descobrimentos? Eu particularmente amo viajar, conhecer novas culturas, novas comidas, mas com a praticidade dos aviões e dos carros de hoje em dia e com a certeza de que vou voltar para casa sem salva provavelmente. Mas por que se lançar ao mundo e ao mar? Descobrir novos mundos, mas provavelmente não voltar para casa. Mas vocês podem estar se perguntando o que isso tem a ver com o Bifarma? Tem tudo a ver. Compostos químicos, isso mesmo, moléculas presentes em plantas. É isso mesmo que você ouviu, o início da Era dos Descobrimentos foi impulsionada por moléculas. Tudo bem que naquela época eles não sabiam disso. O objeto de desejo de toda uma sociedade se chamava especiarias. Na Europa medieval, um condimento como a pimenta era tão valiosa que uma libra dessa baga era capaz de comprar a liberdade de um escravo. Embora a pimenta seja um tempero bem comum hoje nas nossas casas, a demanda por essa especiaria estimulou uma procura global. Pensa comigo, pessoal, era medieval, sem geladeira, sem tempero, comer deveria ser uma tortura. Isso se você não morresse de alguma ziquezira por conta de comida estragada. As especiarias, elas ajudavam a conservar o alimento e a disfarçar o sabor de alguma comida que já não estivesse mais tão boa. Toda uma sociedade focada nessas preciosas. Mas o comércio delas era monopólio dos mercadores de Veneza. Sendo assim, a possibilidade de alcançar as Índias ou mesmo outros locais e encontrar essas especiarias e assim poder revendê-las na Europa e alcançar uma imensa fortuna foi motivo mais do que suficiente para que milhares e milhares de homens se lançassem ao oceano e ao desconhecido. A meta era ganhar uma fortuna incalculável com condimentos. A pimenta do reino, da parreira tropical Piper nigrum, originária na Índia, é até hoje uma das especiarias mais utilizadas, sendo as regiões equatoriais da Índia, o Brasil, a Indonésia e a Malásia seus principais produtores atualmente. A pimenta ela já era conhecida na Grécia, lá no século V a.C. Nesse momento da história, a pimenta era muito mais utilizada para fins medicinais que culinários, frequentemente como antídoto de venenos. No século XV, o monopólio veneziano do comércio das especiarias era tão amplo e as margens de lucros tão exorbitantes que outras nações começaram a cogitar seriamente a possibilidade de encontrar rotas alternativas para as Índias, em particular uma marítima que contornasse a África. Henrique, o Navegador, filho do rei João I de Portugal, criou um programa abrangente para a construção de navios que produzia uma frota de embarcações mercantes realmente robusta, capazes de enfrentar as condições meteorológicas extremas encontradas em mar aberto. A Era dos Descobrimentos estava prestes a começar, impulsionada em grande parte pela alta demanda de pimenta. Ao enfim chegar ao sudoeste da Índia, os portugueses foram surpreendidos pelos governantes daquele lugar, chamado Calicut, que exigiram ouro em troca da pimenta seca. Isso pareceu meio caro para os portugueses. Então, 5 anos mais tarde, Vasco da Gama retornou a Calicut com armas de fogo e soldados, conquistou Calicut e impôs o controle português sobre o comércio da pimenta. Mas afinal, o que tinha na pimenta que enriqueceu a magnífica cidade de Veneza e inaugurou a Era dos Descobrimentos? O ingrediente ativo da pimenta do reino é a piperina. A sensação picante que a gente sente quando ingere a pimenta, quando a piperina, essa substância, entra em contato com as nossas papilas gustativas, não é na verdade um sabor, mas uma resposta dos nossos receptores nervosos a um estímulo químico, que em resultado da estrutura química da piperina, ela é capaz de se encaixar, de interagir com algumas proteínas situadas nas terminações nervosas para a dor na nossa boca. Isso envia um sinal direto para o nosso cérebro. Algo como tipo, isso arde. Pessoal, vale lembrar que não é bem para nos agradar que as plantas produzem essas substâncias, certo? As plantas, elas não podem simplesmente fugir dos seus predadores, de herbívoros, de insetos ou mesmo de infestações fúngicas.
As plantas se protegem desses predadores utilizando armas químicas muito eficientes. E uma delas é a piperina, que é um pesticida natural. Mas isso não é motivo de preocupação. Já consumimos essas substâncias há muitos e muitos anos e a gente consome em uma quantidade tão pequena que não é capaz de nos fazer mal. E o nosso querido fígado, ele é super eficiente em realizar a detoxificação, a metabolização de todas essas substâncias. Aqui na Europa, a piperina da pimenta do reino continuou sendo a molécula picante favorita. O domínio português em Calicut e, portanto, o controle do comércio da pimenta perdurou por cerca de 150 anos. Mas a partir do século XVII, os ingleses e os holandeses passaram a assumir o controle desse comércio. Daí surgiu a Companhia das Índias Orientais. De início, os negociantes compravam cotas para participar dos lucros de uma determinada viagem às Índias, mas logo depois passaram a comprar não cotas das viagens, mas cotas dessa empresa, a Companhia das Índias Orientais. Não é muito exagero dizer que a piperina, que hoje em dia deve ser considerado um composto químico insignificante, foi responsável pelo início da complexa estrutura econômica das atuais bolsas de valores. Pessoal, a Bifarma está de férias, mas quis compartilhar com vocês algumas curiosidades relacionadas a compostos químicos e o país que eu estou visitando. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like. Lembrem-se que o conhecimento é a ferramenta para vocês tomarem as melhores decisões da sua vida. É sempre melhor saber. E agora vocês sabem como a piperina, esse composto químico presente na pimenta do reino, contribuiu para o Império Português. Tchauzinho e até o próximo vídeo. A Torre de Belém para vocês. Aqui não tem barquinho não, aqui é trem.